Pessoal, vamos para mais uma questão. Eu queria mostrar aqui uma questão agora. Que dela, gente? Tá aqui, ó. Queria mostrar essa questão aqui para falar em relação a questões com muito texto. Na hora da prova, toda hora eu falo isso. O tempo é curto, porque tem muita questão para fazer e a discursiva ocupa muito tempo. Eu, pelo menos, não tenho coragem de fazer uma discursiva direto na folha definitiva. Eu sempre faço o rascunho e depois passo a limpo, porque senão você corre o risco de perder ponto por ter que reescrever na folha definitiva algo que você não escreveu e não gostou. Então, para sair de primeira, tem que ter muito treino. Eu não faço direto na folha discursiva. E aí o que acontece? A prova objetiva ela tem que ser feita muito, muito rapidamente. E aí, quanto mais experiência um concursista tem, melhor para resolver as questões de muito texto. Porque você vai criando coragem de não ler a alternativa toda antes de marcar ela como errada ou como certa. A pessoa que precisa ler a alternativa toda, ela perde muito tempo e fica apertado para fazer a discursiva, faz a discursiva correndo, não consegue escrever uma boa discursiva, acaba perdendo ponto na discursiva porque demorou muito na objetiva. Essa questão aqui, ela nem é tão grande assim, não. É uma questão que eu vou te falar, ela é de média para grande. Existem questões bem maiores, mas é uma questão que já mostra, que dá para a gente mostrar que não precisa ler tudo, as alternativas, antes de definir se ela está correta ou errada. Olha só, após processo licitatório, uma prefeitura do estado do Mato Grosso do Sul firmou contrato administrativo para aquisição de medicamentos, tendo a empresa contratada deixado de entregar parte dos medicamentos dentro do prazo contratado em virtude de falhas no seu processo de logística. Uma questão, esqueci de falar no início, sobre a Lei 14.133, licitações e contratos. Então, nessa situação hipotética, em que a empresa deixou de cumprir a entrega dos produtos, conforme disposto na Lei 14.133, vamos lá nas alternativas. A administração pública, diante do inadimplimento parcial, deve necessariamente rescindir o contrato? Não. Já pode parar de ler a alternativa, passa para B. Não vai ler o resto. E convocar a segunda colocada no certame para garantir a continuidade. Isso aqui você vai ganhar 10 segundos sem ler, mas vai ganhar. Então não é para parar. Se você já sabe que diante desse inadimplimento a administração pública deve necessariamente rescindir um contrato, você sabe que isso está errado, você já para aqui. Vai para a próxima. B. O atraso na entrega dos medicamentos pode ensejar a aplicação de multa de mora, ok, sendo vedada a imposição de outras sanções. Não. Tem mais sanções. Né? A, a pessoa jurídica que está contratada para poder fornecer esse medicamento, se no final das contas não fornecer, ela pode ser até impedida de licitar. Então, na hora que você lê aqui, ó, essa aqui, infelizmente, você vai ter que ler até o final, sendo vedada, porque o erro está no final, sendo vedada a imposição de outras sanções administrativas. Aí você já sabe que ela está errada. Se o examinador tivesse invertido, tivesse iniciado a alternativa dizendo que é vedada a imposição de outras sanções, você nem leria o resto. Vamos lá para a letra C. A administração não pode aplicar nenhuma sanção nesse caso. Parou, já vai para D. Tem sanção, sim. E isso é óbvio, né? A pessoa que estudou, conhece a matéria, ela sabe porque ela tem a lei na cabeça. Mas mesmo se a pessoa não tivesse estudado, ela ia deduzir, ela ia pelo menos imaginar que se a administração pública contrata alguém para fornecer medicamento e essa pessoa atrasa, é óbvio que vai ter sanção, senão a pessoa nunca vai entregar no prazo que foi contratado, vai entregar sempre no prazo que for mais conveniente para ela. Então, letra C também aqui, ó, só lê só até sanção. O resto não precisa ler, não. A prefeitura, letra D, a prefeitura deve aplicar diretamente à empresa a penalidade de impedimento. Não, não é porque atrasou também uma vez que já vai impedir a empresa de licitar. Não é? A empresa tem que aprontar um pouquinho mais para chegar nesse ponto aqui de não poder nem licitar. Senão também você corre risco de dispensar
de abrir mão de um fornecedor que às vezes cometeu um erro, mas no geral é um bom fornecedor. Então, letra D, lê só até aqui, licitar. E aí você já sabe que é a letra E, né? Porque todas foram eliminadas como errada. Aí é o seguinte, eu não já marcaria a letra E sem ler a alternativa. Tem que confirmar, né? Daria para ganhar mais tempo se eu já vi que as quatro primeiras estão erradas, daria para ganhar mais tempo nem ler a letra E e já partir para a próxima, mas eu não tenho coragem de fazer isso não. E nem aconselho, nem dou essa dica. O descumprimento contratual permite a aplicação de sanção da advertência quando se justificar a imposição de quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, observada a gradação legalmente prevista, assegurando-se a contratado, contraditório e ampla defesa. É a letra E que é a letra certa, então a gente já pode marcar e partir para a próxima. Mas veja que das 5 alternativas, somente a B e a E teve necessidade de ler o texto completo. 3 alternativas, A, C e D, foi necessário ler só uma parte do texto e ganhar um tempo aí nessas alternativas. Vamos ver a explicação do professor. A gente trouxe ela aqui para lembrar das sanções aplicáveis listadas, né, entre outros aspectos, listadas ali no artigo 156 da lei. Tá? Então, após o processo licitatório, a prefeitura firmou o contrato para aquisição de medicamentos, tendo a empresa contratada deixado de entregar parte dos equipamentos dentro do prazo. Então, ela deixou de executar uma parte do contrato, é o que a lei chama de inexecução parcial. Uma parte do contrato não foi executado. Nessa situação hipotética, que é a letra A, a administração, diante do inadimplemento parcial, certo, deve necessariamente rescindir o contrato. Não, pessoal, não existe essa obrigação de rescindir o contrato. Pode ser que a administração entenda que continue sendo do interesse público, mesmo com aquele descumprimento, né, teve uma falha justificável, enfim, ela entende que ainda faz sentido, ainda é do interesse público a manutenção daquele contrato. Tá? Então não há uma necessidade de fim do vínculo. B, o atraso na entrega dos medicamentos pode ensejar a aplicação de multa de mora, certo? Sendo vedada a imposição de outras sanções. Esse finalzinho é que a torna equivocada, por quê? Porque a multa ela é cumulável com outras sanções. Eu poderia ter, por exemplo, uma multa mais uma advertência. C, a administração não pode aplicar nenhuma sanção, claro que pode. D, a prefeitura deve aplicar diretamente à empresa a penalidade de impedimento de licitar e contratar, por se tratar de medicamento, independentemente de prévia defesa. Galera, qualquer sanção, tá lá na Constituição, exige a defesa contraditória e ampla defesa. Então, por eliminação, o descumprimento contratual permite a aplicação de sanção de advertência quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, observada a gradação legalmente prevista, assegurando-se em contratado contraditório e ampla defesa. Tá certinho. Então, olha. Bom, pessoal, vocês viram aí que o próprio professor não faz a, a leitura da alternativa toda, né? Alguma coisa que vem logo no início já é um absurdo, já está errado, ele já para e passa para a próxima. Beleza? Olha, essa aula aí está disponível no canal do Estratégia. Quem quiser assistir essa aula toda, essa aula é boa também. É só entrar lá no canal do Estratégia e digitar isso aqui na busca, licitações e contratos, as 25 questões mais importantes de 2025, ou então, agora que eu pensei, eu vou colocar o link dessa aula na descrição, é só clicar no link lá, dá para você assistir essa aula toda de graça, está disponível de graça no canal do Estratégia Concursos. Beleza? Valeu, um abraço.